Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Excelentíssimo Senhor Cardeal, em nome de todos os fiéis da prelazia da Santa Cruz e Opus Dei, cooperadores e amigos, queremos agradecer que o Senhor nos acolha hoje na Catedral e que possamos celebrar com o nosso pastor a festa de São José Maria, ao mesmo tempo que mais uma vez um olhar fixo no rosto misericordioso de Jesus, vivenciamos o jubileu extraordinário da misericórdia. Fizemos a nossa peregrinação até aqui e atravessamos novamente hoje com especial devoção e gratidão e alegria a porta santa da nossa catedral para lucrar de uma forma mais solene, unidos ao nosso arcebispo, a indulgência que a Igreja nos concede. Como o Senhor mesmo nos disse na carta pastoral que nos dirigiu, todos somos carentes da misericórdia de Deus e devemos renovar-nos todos os dias nessa misericórdia, evitando a tentação da soberba. Atendendo ao pedido do Papa, reiterado pelo Senhor na carta pastoral, todos aqui estamos nos empenhando na prática sistemática das obras de misericórdia, com várias iniciativas concretas em favor de pessoas necessitadas, apoiando também aquelas que se promovem nas paróquias a que pertencemos, especialmente nesses dias de inverno, de frio mais intenso. De maneira especial,
como o Santo Padre frisou e o Senhor nos lembrou, dirigimos o nosso empenho em colocar o sacramento da reconciliação no centro do ano da misericórdia. O Senhor nos lembrava na carta pastoral que o sacramento da reconciliação deve ser parte importante do ano santo e precisa ser oferecido e proporcionado amplamente ao povo. Posso lhe dizer com muita alegria, Dom Odilo, que os padres da prelazia e também os sócios e cooperadores da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz nunca confessamos tanto. As pessoas que estão aqui presentes e aquelas que não puderam vir, além de se confessarem com frequência, têm trazido suas amigas, amigos, colegas, familiares para receberem o sacramento da reconciliação. E como dizia São José Maria com alegria, estão nos matando de confessar. Especialmente motivados, depois da publicação em abril da exortação apostólica Amoris Laetitia, leigos e sacerdotes, numa cooperação orgânica, temos nos empenhado em acompanhar de perto pessoas que estavam afastadas da igreja ou em situação de famílias feridas, situações às vezes complexas, mas para as quais sempre há um caminho para a misericórdia de Deus, para o perdão do Pai e para o reencontro da amizade com Ele. Por fim, Dom Odilo, nessa Santa Missa, também queremos estar com o nosso coração na Armênia, onde hoje se encontra o Papa Francisco, e pedimos pelos frutos da sua viagem apostólica. Com esse agradecimento e essas intenções, na presença e sob o orar misericordioso de Nossa Senhora da Assunção, é que nos dispomos a participar hoje com o Senhor nessa liturgia. Muito obrigado por ter nos acolhido. Suas palavras, o Sr. Vicente ficou muito feliz em saudar a todos também nesse dia que precede a comemoração da memória litúrgica de São José Maria Escrivá, que amanhã, Santo Domingo, não se comemora, porém, certo, podemos lembrá-lo, e hoje já estamos lembrando, mas também com as palavras do nosso Vicente em relação à vivência do Ano Santo da Misericórdia. Para esta vivência, o Papa convida toda a Igreja e, portanto, nós, em particular, aqui também queremos dar a nossa resposta e, desta maneira, ter todo o proveito que o Ano da Misericórdia nos proporciona. Quero convidar a todos, portanto, a participarem desta missa também, acolhendo a graça da indulgência plenária que é prevista para aqueles que a desejam e que fazem as ações que são indicadas para o ano da misericórdia. Por isso também nesta missa a graça da indulgência é concedida a todos os que participarem da Eucaristia de coração arrependido dos pecados, com firme propósito de seguir os caminhos de Deus na vida, observando os mandamentos e ser fiéis à sua fé. A Igreja recomenda para a acolhida da indulgência, participação em alguma peregrinação ou ação do ano da misericórdia. Creio que todos puderam fazer isto já, e mesmo agora passando a porta santa da misericórdia. Pede à Igreja o arrependimento sincero dos pecados, o desejo de ser fiéis a Deus. Terceiro, pede à Igreja a confissão sacramental a todos os que puderem, a participação na missa com a comunhão eucarística. Quem deseja confessar também nesta missa tem oportunidade, senão também proximamente, e quem confessou recentemente já está bem para acolher a graça da indulgência. Por fim, a recitação do creio, que nós vamos fazer na missa,
e a oração das intenções do Papa e da Igreja. Depois a gente recomenda, de modo particular, aqui em São Paulo, para a nossa arquidiocese, a prática de alguma obra de misericórdia. Não faltam ocasiões para a gente praticar as obras de misericórdia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, no início desta Santa Missa, convido a todos a nos arrependermos dos nossos pecados e a pedirmos o perdão a Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa. Peço, Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Pelas preces da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, de São José Maria Escrivá e de todos os santos, o Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, vos conceda um tempo de graça e misericórdia, de verdadeiro e frutuoso arrependimento dos pecados, e o coração penitente, firme na fé católica, perseverante nas boas obras. Deus Todo-Poderoso e infinitamente misericordioso, perdoe os nossos pecados e vos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que na Igreja escolheste São José Maria, sacerdote, para anunciar a vocação universal à santidade e ao apostolado, concedei-nos por sua intercessão e exemplo, que através do trabalho cotidiano nos identifiquemos com Cristo, vosso Filho, e sirvamos com amor ardente a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Acompanhamos na página 11 a leitura de cada um dos textos da liturgia da palavra, tão relacionados com a vida de São José Maria Escrivá. Eles ressaltam o caráter santificante e santificador do trabalho humano, recordam-nos a grandeza da nossa condição de filhos de Deus e nos estimulam a assumir nossa própria missão de apóstolos no mundo. Leitura do livro do Gênesis. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden, para o cultivar e guardar. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É
que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, saúdo novamente a todos. Mais uma vez expresso a minha alegria de recolhê-los aqui em nossa Catedral de São Paulo, neste gesto do Ano Santo da Misericórdia que faz a sua comunidade, a Prelazia de Santa Cruz e Opus Dei. Quero saudar de modo particular o Sr. Vicente, vigário-geral, e também Dom Carlos, Bispo Auxiliar de São Paulo, assim como os demais sacerdotes e diáconos que conosco concelebram. Este ano, de maneira muito particular, nós somos todos convidados a nos voltarmos para a misericórdia de Deus, como o Papa Francisco nos pede, nos estimula, com a proclamação do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. São duas as mensagens principais, é claro, tantas seriam, mas dois propósitos principais estão na base desta intenção do Santo Padre, ao proclamar, convocar toda a Igreja e, por que não, toda a humanidade a celebrar este Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. Primeiramente, voltarmos para o Deus da Misericórdia. Voltarmos para o Deus da Misericórdia de sincero coração, com toda a simplicidade e humildade. Esse voltar-se para o Deus da Misericórdia significa reconhecer a soberania de Deus, significa reconhecer que Deus é Deus, que Deus é grande também para ser misericordioso e nos perdoar, para nos socorrer em todas as nossas necessidades, nossas fragilidades e nossos pecados. Talvez seja esta uma das questões que em nosso tempo mais e mais vão faltando, à medida que a soberba da vida, que não é de hoje, mas de sempre, em relação à qual já nos alerta a Sagrada Escritura, mas a soberba da vida leva a querer ignorar a Deus, ou a voltar as costas a Deus, a não reconhecer a soberania de Deus, e por isso a se colocar eventualmente até no lugar de Deus. E por isso reconhecer a misericórdia de Deus significa realmente reconhecer que Deus é soberano também para ir além da justiça
para ser misericordioso, para nos perdoar e nos socorrer. E o Papa diz: a misericórdia parte da essência de Deus, que não se opõe à justiça de Deus, mas a misericórdia vai além da justiça. Quem é poderoso como Deus pode também ir além da sua justiça, e sendo justo, fazer misericórdia. Jesus nos deixa isso claro em vários momentos dos evangelhos, sobretudo quando nos fala, por exemplo, dos devedores que foram perdoados, porque tinham um grande débito, mas foram perdoados, ou então da pecadora arrependida que foi perdoada, e tantas outras situações em que a misericórdia supera até mesmo a justiça. Pois bem, voltarmos para o Deus da misericórdia é parte essencial da nossa fé. Reconhecer que, enfim, diante de Deus, quem somos nós? Diante de Deus, por mais poderoso, por mais sábio, inteligente que fosse o homem, quem somos nós? Somos apenas pó. Nossa vida é um sopro. Nossa vida é como, diz o Salmo, como a flor do campo que de manhã, cheia de esplendor, está aberta, floresce, à tarde murcha e já fica seca. Quem somos nós? Nós dependemos em tudo da misericórdia de Deus. E tanto mais isto nos leva a reconhecer também nossos pecados, nossas fragilidades, nossas culpas, na medida em que não reconhecemos a grandeza de Deus, os caminhos de Deus, a misericórdia de Deus, os mandamentos de Deus, e voltamos as costas a Deus para preferir os nossos caminhos aos caminhos do Senhor, que são sábios, que são caminhos de salvação, de vida. Por isso o Papa também diz que parte da vivência da nossa fé é expressar esse tributo à misericórdia de Deus mediante o pedido de perdão. E na nossa igreja, mediante o sacramento da reconciliação, concretamente. Por isso, como lembrou o Sr. Vicente, fiquei feliz de ouvir que os padres estão se matando de atender confissões. Que bom! Não mate nenhum padre, em todo caso, mas que os padres atendam muitas confissões e que muitos procurem a confissão. Quem sabe este ano seja um ano para redescobrir este sacramento, valorizá-lo ainda mais. Nós o precisamos muito, fazer isso na igreja. Pois bem, reconhecer a misericórdia de Deus é o primeiro grande objetivo do Ano Santo da Misericórdia. E o segundo grande objetivo é praticar a misericórdia. Por isso o lema do Ano Santo, tomado do Evangelho: sede misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso. Misericordes sicut pater. Praticar a misericórdia para com o próximo, sendo atentos, sensíveis e operosos em relação às suas necessidades, às suas angústias. Estar atentos, portanto, a todo tipo de sofrimento do próximo, não perguntando se ele é digno ou não é digno de nossa ajuda, mas porque é nosso próximo. É o caso do bom samaritano, que se inclinou sobre aquela pessoa caída ao longo do caminho e que não perguntou quem é, quem não é, o que você fez, o que você não fez. Era alguém que precisava de ajuda e o ajudou generosamente, deu atenção, acolheu no seu coração. Então, acolher no coração o próximo em situação de necessidade, de sofrimento. Isso também é parte essencial da nossa fé que se expressa na prática, nossa fé que não é apenas intelectual, nossa fé que é operosa, opera na caridade, opera na misericórdia. E Jesus nos recomenda as obras de misericórdia. O Papa o recorda na proclamação do ano da misericórdia: praticar as obras de misericórdia, porque
estas nos serão pedidas no dia em que nós nos apresentarmos diante de Deus para o juízo. Se nós acolhemos, se nós formos atentos ao pobre, ao doente, ao que estava sem roupa, sem casa, enfim, a todo o que sofre. A igreja tem um ensinamento sobre as obras de misericórdia corporais e espirituais. As obras de misericórdia corporais dizem respeito a todas as necessidades corporais dos nossos irmãos. E as obras de misericórdia espirituais dizem respeito a todas as necessidades e carências espirituais. E são tantas que nós podemos socorrer em nossos irmãos, consolar, confortar, assistir, ser solidários nos sofrimentos, mas também ensinar, educar, enfim, corrigir. São também todas estas obras de misericórdia, se nós o fazermos de bom coração e com espírito de caridade. Por isso, queridos irmãos, eu quero recomendar novamente também a todos que justamente este ano santo extraordinário da misericórdia seja uma graça, um dom para nós. Duplo sentido do reconhecimento da misericórdia de Deus, que nos coloquemos todos nós na misericórdia de Deus, e isto traz paz, serenidade à nossa vida. Segundo, que nos exercitemos nas obras de misericórdia, e isto não vale só para este ano seja talvez uma retomada de algo que é de sempre na vida da igreja, mas quem sabe talvez nós esquecemos um pouco isso, até mesmo na pregação e na catequese. De fato, a vida cristã precisa traduzir-se concretamente na prática das obras de misericórdia. Hoje, aqui estamos também para recordar São José Maria Escrivá, o santo do nosso tempo, e que deixou um ensinamento, um carisma importante, que é cultivado de maneira particular na comunidade de vocês. Carisma da santificação da vida diária, no trabalho, nas atividades e responsabilidades cotidianas. De fato, a igreja pede isso de todos, que nossa vida cotidiana seja ocasião, seja lugar de santificação, que nós não precisemos nos ausentar da nossa vida do dia a dia para buscar a santidade, mas que a busquemos exatamente vivendo o dia a dia de nossa vocação humana, cristã, de nossas responsabilidades pessoais e sociais e de nossa participação na edificação do mundo através do trabalho. As leituras desta missa nos falam deste encargo do trabalho que Deus deu ao homem já no paraíso terrestre. Deus criou o homem e a mulher, por fim os abençoou, colocou-os no paraíso, no jardim do Éden, e lhes deu este encargo de cultivar e guardar o jardim do Éden. Cultivar e guardar. Cultivar entendemos bem, guardar significa custodiar, significa zelar por. Ora, nem sempre isto acontece quando o homem esquece que é cultivador e zelador do mundo. Ele se torna predador da natureza, do jardim. Então nós vemos as consequências que hoje mais e mais vão aparecendo, vão sendo apontadas. O Papa Francisco, com a sua encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, significa sobre o cuidado do jardim do Éden, ou seja, a casa comum, que é a natureza, que é todo o espaço do nosso convívio. O Papa Francisco nos recorda que justamente o cuidado da casa comum implica em questões, sim, de fé, em questões de ética.
portanto, não é questão de ideologia ou de partido. Não é por isso que a Igreja, o Papa, se ocupa agora da questão do cuidado da casa comum. Ora, se é verdade que reconhecemos que Deus colocou o homem, a mulher, na casa comum para cultivá-la e para zelar por ela, guardá-la. Se o fazemos, reconhecemos também isso, a soberania de Deus, uma ordem de Deus. Se não fazemos, faltamos com a fé. Não reconhecemos verdadeira essa ordem de Deus. E se o fazemos mal, em vez de sermos zeladores, nos tornamos predadores da casa comum, também desobedecemos a ordem de Deus. E, portanto, é uma questão de fé, sim, que as pessoas crentes, as pessoas de fé, cuidem da casa comum. O Papa nos recorda a bela encíclica que escreveu, que está naturalmente ao alcance de todos. Por outro lado, o Papa nos recorda que é uma questão moral, uma questão ética. Não se pode pretender respeitar a vontade de Deus na conduta sem levar isso em conta, sem levar em conta a ordem de Deus dada ao homem em relação ao cuidado do jardim ou da casa comum. E por isso mesmo existe no cuidado da natureza, no zelo pelo bom uso da natureza, para que a natureza possa abrigar, possa nutrir, possa dar alegria a todos nós que vivemos agora, mas também aos que virão depois. É uma questão moral, uma questão também de justiça, de solidariedade. São José Maria nos aponta para isso, quando diz justamente que todos devem assumir os seus encargos, as suas responsabilidades no trabalho, as suas responsabilidades pessoais com espírito cristão, que isto se torne uma virtude cristã. E, portanto, está plenamente dentro disso que o Papa nos diz na sua encíclica. No Evangelho, nós ouvimos como os apóstolos, que ainda não eram apóstolos, ainda estavam sendo chamados, trabalharam toda uma noite e não pescaram nada. Mas de manhãzinha, Jesus na praia lhes diz: lancem a rede para o outro lado. E Pedro naturalmente diz: olha, não é mais hora de pescar, já estamos voltando para a praia. Em todo caso, em atenção à tua palavra, eu vou lançar a rede. Em atenção à tua palavra, vou lançar a rede. E o resultado foi grande, a pesca milagrosa. Aqui está o segredo de muita pesca em nossa vida, do fruto duradouro do trabalho. Trabalhamos com Ele ou trabalhamos sem Ele? Trabalhamos levando em conta a sua palavra ou não levamos em conta a sua palavra? Isso faz toda a diferença para o fruto do trabalho, o fruto duradouro do trabalho. E, portanto, esta parte do Evangelho também nos lembra que, como pessoas de fé, sim, nós, no trabalho, em toda a nossa atividade, estamos atentos, sim, à palavra de Deus, ao ensinamento de Deus, aquilo que é justamente a inspiração, a luz de Deus sobre toda a atividade humana, para que ela seja reta, para que ela seja justa, frutuosa, enfim, que ela nos traga alegria, que nos traga abundante pesca, como foi para os apóstolos. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero saudá-los e também exortá-los a todos a viverem este carisma, viverem justamente a consagração diária da vida onde Deus os chamou. E segundo o ditado popular, a planta deve florescer e produzir frutos onde ela está plantada. Pois bem, onde Deus os plantou, os colocou, floresçam, produzam abundante fruto, sempre levando em conta que são zeladores, cuidadores da casa comum. Por outro lado, sozinhos, nós trabalhamos em vão. Com Ele,
nós poderemos produzir muito fruto. Assim seja. Fiquemos de pé para a recitação do Credo e em seguida a oração dos fiéis. Não seguiremos as fórmulas que constam no folheto, mas as do encarte. Façamos, portanto, com toda a Igreja a profissão de fé. Mesma fé que São José Maria professou, viveu, assim como todos os santos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho, adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nesta celebração de ação de graças à Santíssima Trindade, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, de São José, seu castíssimo esposo, dos santos anjos, São José Maria, elevemos nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de todo o bem, a Jesus Cristo, seu Filho e nosso Redentor, e ao Espírito Santo, voltando nosso coração para aqueles que mais precisam da misericórdia de Deus. Pela Santa Igreja, para que o Espírito Santo a conserve e a fortaleça na fé, de modo que nunca se canse de oferecer misericórdia e seja sempre paciente para confortar e perdoar, rezemos ao Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que em seu mistério, a serviço da Igreja e de todos os homens, de modo especial nestes dias em que se encontra em viagem apostólica na Armênia, experimente sempre a alegria de ser um instrumento da misericórdia de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso Bispo Odilo e seus bispos auxiliares, por todos os bispos, sacerdotes e religiosos da Igreja, para que, amparados pela graça divina, se envolvam insistentemente com as obras de misericórdia. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas famílias cristãs, pequenas igrejas domésticas, chamadas a serem lares luminosos e alegres, onde as crianças e os idosos, os doentes e os necessitados encontrem acolhida para que saibam educar os seus filhos, de modo que sejam generosos na prática da misericórdia, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela paz do mundo e pela unidade da família humana, para que os cristãos, solícitos pelos pobres e pelos que sofrem, colaborem com todos os homens de boa vontade na construção de uma sociedade mais justa, fundada no mandamento novo do Senhor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
por todos os que participam desta Eucaristia, esperando a misericórdia que vem do alto, para que sejam fortalecidos pela graça de Deus, cada vez mais conscientes da sua vocação para a santidade e para o apostolado no meio do mundo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. No instante de silêncio, cada um faça também a própria intenção. Queria convidar a rezarmos de maneira toda particular pelos jovens. Daqui a um mês estarão reunidos na Jornada Mundial da Juventude com o Papa em Cracóvia, na Polônia. Também de São Paulo, muitos jovens irão. Rezemos então pelos jovens para que eles encontrem a alegre notícia, a boa nova do Evangelho, tenham alegria do encontro com Cristo e também possam tê-lo como caminho, verdade e vida para suas vidas. Rezemos ao Senhor. Ó Deus, que em vossa misericórdia insondável escolheste São José Maria para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão, sede propício e multiplicai em nós a vossa misericórdia, concedendo-nos a graça de fazer sempre e em tudo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora tem início o ofertório e nos unimos a esses irmãos e irmãs nossos que se aproximam com as oferendas, colocando sobre o altar o nosso coração, os nossos pedidos e ações de graças, contando com a intercessão de São José Maria.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Pai Santo, estes dons que vos oferecemos na comemoração de São José Maria, para que pelo sacrifício de Cristo consumado no altar da cruz, e que se torna presente neste sacrifício, vos digneis santificar todas as nossas ações, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São José Maria e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores cantando a uma só voz. porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
bebei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma ferramenta perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São José Maria, São Paulo Apóstolo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo Odilo e seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Paulo nos recorda: filhos, também somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, de todo o bem que Deus colocou à nossa disposição na sua misericórdia. Rezemos, pois, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Para a distribuição da comunhão, além de Dom Odilo e Dom Carlos, haverá mais 4 sacerdotes aqui na frente e outros 6 sacerdotes localizados no meio e ao fundo, facilmente identificáveis, pois seus ajudantes terão abertas sombrinhas prateadas. Por favor, procurem organizar filas também nesses locais, para que haja acesso fácil e boa circulação das pessoas. Na eventualidade de alguém não conseguir comungar, poderá dirigir-se à Capela do Santíssimo após a missa. Acompanhemos com piedade os cantos de comunhão no encarte.
Peçamos a Deus, pela Eucaristia, pão da vida, que nos faz participar da vida de Deus, da vida de Cristo. Ele que se fez pão para que nós vivêssemos deste pão, nos alimentássemos dele. Agradecemos por toda a misericórdia que Deus usou para conosco, usa para conosco todo dia. E agradecemos também porque Deus nos chama a participar da sua obra, a obra de todos os dias, do cuidado, do zelo, do cultivo, do jardim que Deus colocou em nossas mãos, da casa comum, casa da família, casa da solidariedade entre todas as pessoas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que a recepção deste sacramento na celebração de São José Maria fortaleça em nós o espírito de vossos filhos adotivos, para que, abraçando fielmente a vossa vontade, percorramos com alegria o caminho da santificação. Por Cristo nosso Senhor. Dom Odilo, quero agradecer novamente, em nome de todos, a sua presença aqui, as palavras de Vossa Eminência que muito nos esclareceram, nos confirmaram e nos encorajaram. Todos conhecemos o seu zelo de bom pastor, que o mantém numa preocupação contínua e numa intensa atividade pastoral, para que consigamos reaproximar da Igreja e inserir nas nossas paróquias tantos milhões de pessoas que habitam nessa cidade, suas ovelhas, que ainda estão distantes da Igreja e que despertam a sua compaixão e a sua preocupação paterna. Eu queria dizer-lhe, Dom Odilo, que essa sua preocupação por reaproximar da Igreja as pessoas que estão afastadas é também muito nossa, de todos os que estamos aqui. Todos nós aqui, seus diocesanos, estamos empenhados nesse apostolado, nesse esforço de evangelização. Como o Senhor nos recordava na homilia, é próprio da missão que a Igreja propõe aos leigos evangelizar as instituições e estruturas humanas, levar o amor misericordioso do Pai, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, a esses familiares, colegas e amigos e amigas que estão ao nosso redor. E essa é especificamente a missão que a Igreja confia à prelazia do Opus Dei. Eu queria dizer-lhe, Dom Odilo, que estamos à sua disposição, que o Senhor conte conosco. Rezamos diariamente por sua pessoa e intenções e acompanhamos e apoiamos todos os seus esforços e iniciativas que a Arquidiocese está promovendo nesse sentido. Sabemos que o Senhor cogita a possibilidade de convocar um sínodo diocesano, todos os dias ao pedir ao Espírito Santo pelas suas intenções, nós pedimos também que o ilumine para que o Senhor chegue à melhor decisão. Queria dizer, Dom Odilo, que as suas prioridades são também as prioridades de todos os que estamos aqui, né? A juventude, a educação, a família, e todos estamos empenhados em esforços sentidos nesse apostolado, nessas três grandes áreas. Eu queria, em nome de todos, com a intercessão de Nossa Senhora, Assunção e de São José Maria,
Pedir que a Santíssima Trindade continue a abençoá-lo copiosamente no seu pastoreio e agradecer, em nome de todos, a sua presença e a celebração dessa Eucaristia. Muito obrigado. Prezado Dom Tilo, peço licença para me dirigir ao Monsenhor Vicente e ao Opus Dei neste dia. Primeiro para agradecer, depois para fazer um pedido e por fim um convite. Para agradecer a presença de todos aqui em nossa Catedral Metropolitana, mas sobretudo Monsenhor Vicente, para agradecer a presença do carisma do Opus Dei nesta igreja de São Paulo e mais especificamente em nossa Catedral. Não só por essas comemorações que fazemos e realizamos todos os anos, mas também por sinais visíveis dessa cooperação com a Catedral, seja pela presença da imagem de São José Maria Escrivá aqui em nossa Catedral, seja, sobretudo, pela colaboração muito próxima que nós sabemos de oração e de solicitude quando a Catedral por alguma dificuldade passa. Nós agradecemos muitíssimo essa proximidade e aproveitamos para dizer a todos e comunicar, e vocês deverão ver nas saídas da Catedral, haverá uma réplica da imagem de São José Maria Escrivá, que a Catedral, em parceria com o Opus Dei, confeccionou essas imagens, e elas agora estão à disposição para que a imagem de São José não fique somente na Catedral, mas possa também ir para as casas e as famílias de todos os membros. Então, depois, quem desejar poderá adquirir essa imagem, e será uma forma também de contribuir para a manutenção da Catedral, mesmo porque a principal função é fazer com que a devoção a São José possa se propagar. Segundo, é um pedido. Monsenhor Vicente, a Catedral é um lugar onde se pode morrer de tanto confessar. Então, o senhor, na medida do possível, segundo as possibilidades, e havendo algum membro do Opus Dei que possa colaborar com as confissões na Catedral, será muito bem-vindo e nós agradecemos desde já essa possível colaboração. O terceiro é um convite. No próximo dia 2, às 10 horas, aqui em nossa Catedral, nós comemoraremos os 50 anos de episcopado de um grande amigo da obra e de São José Maria Escrivá, que é Dom Paulo Evaristo Arnes. Está completando 50 anos de episcopado. E a missa festiva será no próximo sábado, dia 2, às 10 horas, aqui em nossa Catedral, para a qual nós convidamos todos os membros e também os familiares da obra do Opus Dei. Então, muito obrigado. Quero agradecer a Monsenhor Vicente, suas palavras, mais uma vez também a sua presença, a participação na vida aqui da Arquidiocese de São Paulo e aqui na Catedral. Eu reforço as palavras do Padre Maronto, que é o cura da Catedral, também por essa presença e participação na Catedral. E também queria convidá-los no sábado próximo, neste mesmo horário, às 10 horas, nós estaremos aqui celebrando a missa do Jubileu de Ouro Episcopal do Cardeal Dom Paulo. Poucos bispos alcançam 50 anos de bispo. Dom Paulo está completando 50 anos de bispo no dia 3, mas nós celebraremos no dia 2 para favorecer a participação dos padres e dos bispos. Eles pediram, mas quem puder, dia 2, sábado, às 10 horas aqui na Catedral, estaremos celebrando com Dom Paulo, agradecendo a Deus 50 anos de bispo e ordenação episcopal. E na saída, quem ainda não tem em mãos a minha carta, vai poder levar a carta pastoral
para este ano da misericórdia, uma carta que eu escrevo para todos os arquidiocesanos, todos os que são aqui de São Paulo, da arquidiocese, carta pastoral da arquidiocese, portanto, para a melhor vivência do ano da misericórdia. Se já tem, se já leram, quem sabe mais alguém que não tem, que não leu, pode ter proveito também, podem levar então. Então vamos agora concluir e invocar a bênção de Deus. Sim, antes da bênção, porém, vamos cantar a Nossa Senhora, cantando com o coral Salve Regina. Deus, Senhor do céu e da terra, que vos reuniu hoje aqui para esta celebração, vos encha de todas as bênçãos do céu. Ele vos conceda a graça de que vos multipliqueis como areias das vossas praias, como as árvores dos vossos bosques, como as flores dos vossos campos, como gorjeios dos vossos pássaros, como os luzeiros que brilham na noite, como os grãos aromáticos do vosso café. E pelos méritos e intercessão de São José Maria, também Deus vos conceda alegria e paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Lembramos que em seguida haverá a celebração da Eucaristia. Recomendamos o silêncio para que as pessoas possam participar devidamente. Muito obrigado.